Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de microbiologia. E hoje nós iremos dar sequência com a nossa disciplina. E o assunto hoje é vírus. Solicito a todos então que peguem caneta e caderno, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. Bem, nós vamos já começar a discutir sobre os vírus propriamente dito, né? Os vírus são organismos acelulares que podem se multiplicar somente com ajuda externa, ou seja, não podem se reproduzir sozinhos e dependem dos seus hospedeiros para sobreviver. São muito pequenos, podendo medir entre 20 a 300 nanômetros. Bem, os vírus são organismos que apresentam esse diâmetro, são denominados de parasitas intracelulares obrigatórios, pois apenas se reproduzem no interior de células. Diferentemente de todos os seres vivos, esses organismos não possuem célula e metabolismo próprio. E é por isso não são considerados por muitos autores como formas de vida. Entretanto, em virtude da capacidade de se autoduplicar e possuir uma variabilidade de ácidos nucleicos, outros especialistas consideram esses organismos como seres vivos. O termo vem do latim vírus, que significa veneno ou toxina. Possui uma pequena quantidade de ácido nucleico, ou seja, DNA ou RNA, e uma célula hospedeira específica. Alguns atacam somente plantas, outros animais e humanos. Há também os que atacam apenas bactérias. Definição: os vírus são agentes infecciosos acelulares que, fora das células hospedeiras, são inertes, sem metabolismo próprio, mas dentro delas, seu ácido nucleico torna-se ativo, podendo se reproduzir. Características gerais: possui envoltório proteico que protege o material genético denominado de capsídio. O capsídio pode não ser revestido por um envelope lipídico, derivado de membranas celulares. Possui um único tipo de ácido nucleico, né, DNA ou RNA. Existem vírus com DNA de fita dupla simples, RNA de fita dupla ou simples. São parasitas intracelulares obrigatórios. Multiplicam-se dentro de células vivas usando a maquinaria da síntese das células. Não possuem metabolismos. Toda energia que utiliza provém da célula hospedeira. Bem, nesse caso, né, quando nós citamos que possui um único tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, fato que hoje já mudou, né? Hoje nós temos comprovadamente, após pesquisas, vírus que possuem sim os dois, tanto DNA ou RNA. O próprio citalomegalovírus é um bom exemplo disso. Nós vemos aqui uma imagem para podermos observar e analisar o tamanho, por exemplo, de um vírus se comparando com uma bactéria. Podemos ver aqui um bacteriófago. Nós temos aqui um bacteriófago, 225 nanômetros. Olha a comparação, o tamanho, por exemplo, de uma bactéria Escherichia coli. Se comparando, por exemplo, com um coronavírus, ou se comparando com o tamanho de uma hemácia. Só nessa imagem nós já conseguimos analisar e ver o tamanho do dimensionamento proporcional de cada micro-organismo, se comparando um com o outro. Lembrando que são micro-organismos e só podemos ver através de microscópios ópticos ou eletrônico ou através de varredura eletrônica. Características gerais: os vírus são organismos vivos? Essa é o grande debate, né, da academia científica, dos pesquisadores científicos. A vida pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em constante atividade. Desta maneira, os vírus não são considerados organismos vivos, porque são inertes fora das células hospedeiras. No entanto,
Quando penetram em uma célula hospedeira, o ácido nucleico vitral torna-se ativo, funcional. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando proliferam dentro da célula hospedeira infectada. Vamos falar um pouquinho sobre esse debate, se é vivo ou não vivo, um pouco mais a seguir. Vamos ver aqui as estruturas dos vírus, né? Vírus, partícula viral completa, é o ácido nucleico mais o seu capsídeo proteico. Serve como veículo na transmissão de um hospedeiro para o outro. Temos aqui uma imagem, olha, os demais são exemplos de vírus não envelopados. Temos aqui o ácido nucleico, né, o RNA, e um capsídeo, olha aqui, né, o vírus mosaico do tabaco. Temos uma outra forma dos vírus não envelopados, está aqui o DNA, esse é um adenovírus, e aqui o capsídeo. Vírus da gripe é um exemplo de vírus envelopado. Então, temos o envelope membranoso, o RNA e o capsídeo. Vírus da gripe. E o bacteriófago, né? Que esse sim é uma estrutura mais complexa, que possui cabeça, o seu material genético está dentro da cabeça. Possui aqui o capsídeo, né? Possui a cauda e fibras da cauda. Esse é a forma de um bacteriófago. Quem são os hospedeiros dos vírus? Praticamente todos os organismos vivos podem ser infectados pelos vírus. Os vírus podem infectar células de animais, vegetais, fungos, bactérias e protistas. Estamos citando aqui os reinos. E os vírus podem atacar, sim, tanto célula animal, célula vegetal, bactéria, né? Existem os bacteriófagos, vírus que atacam a própria bactéria. Atacam fungos e protozoários. Reprodução viral. Os vírus só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira. O ácido nucleico dos vírus possui somente uma pequena parte dos genes necessários para a síntese de novos vírus. As demais enzimas necessárias para a síntese proteica é a síntese de ribossomos, os RNA de transporte, os RNAs mensageiros, né? E ATP são fornecidas pela célula hospedeira. Portanto, os vírus necessitam de via metabólica da célula para se replicarem-se. Eles necessitam do maquinário, eles necessitam de uma estrutura complexa de uma célula, onde eles sequestram e utilizam isso para fazer os seus processos de replicação. Para estudarmos a reprodução viral, vamos analisar então a reprodução de um bacteriófago, um parasita intracelular de bactérias. Os bacteriófagos possuem dois tipos de reprodução: ciclo lítico, que termina com a lise, com o rompimento, com a morte da célula hospedeira, e o ciclo lisogênico, a célula hospedeira permanece viva. Vamos iniciar falando então do ciclo lítico, né? O ciclo de reprodução. Temos a adesão, né? O vírus adere à célula hospedeira, parede bacteriana. Tá aqui o bacteriófago, né? O vírus, ele adere à parede bacteriana. Faz a penetração, né? O vírus perfura a célula hospedeira e injeta o seu DNA. Estamos vendo aqui, né? O bacteriófago, o vírus, e ele expelindo o seu DNA. Ele está injetando o seu material. O DNA viral determina a síntese dos componentes virais. Após acontecer a síntese de componentes virais, nós temos aqui, olha, a sintetização. Novos vírus são montados na célula hospedeira. Novos vírus estão aqui se replicando, se reproduzindo, né? Em processo de montagem.
Novos vírus são montados na célula hospedeira. A liberação, né? A célula hospedeira rompe-se e os novos vírus são liberados. Acontece a lise, a ruptura da parede, da membrana celular. E nisso daí, novos vírus são liberados. Temos também o ciclo lisogênico, né? É um processo semelhante ao lítico, porém o DNA do fago se insere no DNA bacteriano. Ele passa a fazer parte. O DNA do fago, o DNA do vírus, ele se insere ao DNA da bactéria. Ele passa a fazer parte. O vírus agora é chamado de prófago. Toda vez que a bactéria replicar o seu cromossomo, o DNA do prófago também é replicado, permanecendo latente nas células filhas. Porém, o DNA viral pode ser removido do cromossomo bacteriano e iniciar um novo lítico. Então, nós temos aqui, né, o genoma viral e nós temos aqui, né, o ciclo lisogênico. As células não morrem e os vírus, nesses casos, são chamados de temperados. Nós temos aqui a duplicação, células filhas. Ciclo lítico e lisogênico, ocasionalmente o prófago solta-se do cromossomo bacteriano e inicia um ciclo lítico. Então nós temos aqui o DNA do fago é injetado, né, no cromossomo bacteriano, então isso aqui é uma bactéria. Acontece o processo de montagem, né? E aí, após sintetizar, acontece o rompimento, né? A lise, rompe-se a parede bacteriana e aonde novos vírus, né, foram produzidos e replicados. E temos aqui também, no caso, a multiplicação através do ciclo lisogênico, né? Aonde o DNA que foi injetado pelo bacteriófago passa a fazer parte, né? Então acontece sucessivas divisões celulares e aonde vai gerando uma população de bactérias portadoras do prófago. A bactéria se reproduz normalmente, copiando o prófago e transmitindo às células filhas. Então, nós temos aqui a duplicação, a replicação, mas já com o material genético, com o DNA já instituído, né? Juntamente com o material genético da bactéria. Bem, e nós vimos agora, né, os processos de reprodução. Nós podemos também acrescentar, né, que além de os vírus também eles provocam muitas doenças e infecções. Por exemplo, nós temos a AIDS, que é muito conhecida, hepatite, a gripe, zika, dengue, catapora, febre amarela, sarampo. São algumas das doenças causadas por vírus. Os médicos, pesquisadores costumam prescrever até antibióticos, né, para alguns processos de infecções virais, pois o sistema imunológico acaba sendo enfraquecido e aí acontece também doenças oportunistas, né? As bactérias atacam. Então, dependendo de algumas doenças, né, que acabam deprimindo o sistema imunológico, por exemplo, o próprio HIV, né, a AIDS, e aí ele fica suscetível a doenças oportunistas e até próprias bactérias. E aí, logicamente, que antibiótico é feito para atacar bactérias, para destruir as paredes das bactérias, sendo elas gram negativas ou gram positivas. Mas, dependendo do caso, uma pessoa que já está sofrendo por um processo vitótico, né, sofrendo por uma virulência, por um vírus, ele também pode ser também ser inserido, né, uma medicação antibiótico, mas para atacar uma bactéria. Muito importante, né, também a gente citar os casos de vacinas, sempre usá-las como precaução, afinal de contas, né, essas substâncias sempre são testadas por profissionais capacitados. E as vacinas realmente é um modo profilático, né, uma profilaxia muito segura, né, ativando assim o nosso sistema imunológico para que nós possamos estar com o nosso sistema prontamente, né, pronto para enfrentar estes vírus quando nós tivermos o contato com eles. Bem,
Falando um pouquinho dos componentes da partícula viral, né? Nós temos o ácido nucleico, nós citamos, né? Que é uma molécula de material genético que pode ser DNA ou RNA ou ambos. Temos o capsídeo, que é uma cápsula protetora de ácido nucleico englobada a partir de enzimas. Temos o núcleo capsídeo, né? Que é um núcleo, é uma estrutura onde está o próprio capsídeo. Então, nós temos o núcleo e o capsídeo, né, como forma de proteção, e os capsômeros, né, que formam os capsídeos. O próprio envelope, né, é uma membrana rica em lipídios que reveste externamente a partícula viral. Bem, alguns vírus são chamados de envelopados, já que possuem um capsídeo formado por uma membrana lipídica, resultante da membrana plasmática da célula que foi invadida. Alguns vírus, os vírus, né, eles invadem a célula e no momento de lise, no momento de rompimento, eles levam também uma fração, uma parte dessa membrana, tornando ela também uma membrana lipídica, fazendo parte desse vírus, né? A cápsula também é responsável pela especificidade desses seres em aderir certas células. Isso só é possível pois essas possuem proteínas membranas. Quando a gente cita proteínas da membrana, nós estamos falando dos receptores capazes de encaixar nas suas proteínas. Tipos de vírus, né? Os vírus, nós podemos citar o adenovírus, retrovírus e arbovírus. Adenovírus são do tipo DNA e a transmissão para os seres ocorre por contato direto, transmissão fecal-oral também ocorre, sendo que pode ser transmitido também através de água, e neste último caso menos frequente. O retrovírus são do tipo RNA, por exemplo, o próprio HIV é um retrovírus que causa AIDS. E é do tipo retrovírus cuja transmissão pode acontecer através do contato sexual. Né, doenças sexualmente transmissíveis faz parte também desse grupo. E pelo sangue, né, transfusões de sangue, seringas contaminadas, é um grande exemplo. O arbovírus tem como agente transmissor os artrópodes, como por exemplo o mosquito do gênero Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue e da febre amarela. Outro exemplo é a meningite, também causada por arbovírus. Pode também. Vírus são parasitas obrigatórios do interior celular, ou seja, somente se reproduzem pela invasão e tomam posse do controle e autorreprodução da célula. Tipos de doenças causadas, né? Então a gente vai citar algumas doenças, né? A raiva ataca o sistema nervoso, que faz o processo de contração dos músculos, responsáveis pela deglutição, sendo uma doença fatal. Temos também a gripe causada por vírus diferentes, né? Mas possuem sintomas semelhantes, como coriza, obstrução nasal, tosse, espirro. Pode ser transmitida por gotículas e eliminações pelas vias respiratórias. Temos a febre amarela, né? Que é transmitida pela picada de mosquito, também por um artrópode. A AIDS, né, que compromete o sistema imune e dessa forma o organismo fica sem defesa contra diversos agentes infecciosos e por isso, infelizmente, a pessoa pode vir a morrer vítima de uma série de infecções, sendo bacterianas, sendo infecções fúngicas, doenças oportunistas. A dengue é transmitida pelo Aedes aegypti, né, apresenta suas formas clássicas, a clássica e também a hemorrágica, né? Bem, para a gente só terminar, né? A gente falou um pouquinho das doenças, né? Vamos ir para a discussão, né? Para a questão da discussão, porque os vírus não são considerados seres vivos para alguns pesquisadores. Alguns afirmam que o vírus são organismos que não devem ser considerados seres vivos. Para sustentar essa ideia, as principais afirmações são apresentadas, como, por exemplo, os vírus não possuem células, eles são acelulares, a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Essa característica contraria a teoria celular, que diz que todos os seres vivos são formados por célula. Assim sendo,
Por não possuírem célula, muitos afirmam que os vírus não são seres vivos. Os vírus não apresentam potencial bioquímico que possibilita a produção de energia metabólica. Assim, né, os vírus não são capazes de respirar e alimentar-se, por exemplo. Os vírus só são capazes de reproduzir no interior de outra célula. Por esta razão, dizemos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Agora, os que afirmam que os vírus são seres vivos, bom, citam, por exemplo, a presença de material genético, RNA, DNA. A presença desse material indica que esses organismos são capazes de transmitir características aos seus descendentes. Os vírus apresentam capacidade de evolução, ou seja, sofrem alterações ao longo do tempo, uma característica importante, uma vez que admitimos que os seres vivos mais bem adaptados sobrevivem no meio. Bem, vamos aproveitar este momento, né, e vamos falar um pouco do coronavírus. Muito se ouve falar, né, mas é importante nós citarmos, pois ainda estamos no momento da pandemia, estamos avançando no processo vacinal, mas ainda muita coisa precisa ser realizada, precisa ser mantida, por exemplo, as profilaxias, né, o uso de máscara, a higienização das mãos, medidas profiláticas. O coronavírus ficaram conhecidos por causar problemas de saúde com sintomas respiratórios. Essa família viral já foi responsável por diversos surtos respiratórios, surtos graves, como no caso da síndrome respiratória aguda, né, a aguda grave, a SARS, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS. Entretanto, alguns desses vírus são também responsáveis por resfriados comuns. Um novo tipo de coronavírus foi isolado, né, recentemente na China e tem causado bastante preocupação entre as autoridades internacionais, já que houve mais de 5 milhões de mortes. Podemos ainda citar que, fora esses 5 milhões de mortes, 600 mil somente no Brasil. Já ultrapassamos esse número. Conhecido desde meados de 1960, os coronavírus são uma família de vírus muito conhecido pelas infecções com sintomas respiratórios tanto em homens quanto em outros animais. As infecções variam de acordo com o tipo de vírus contraído, sendo esses organismos responsáveis por desencadear resfriados comuns e até doenças mais graves. O coronavírus são zoonóticos, ou seja, podem ser transmitidos entre homens e outros animais. Vale salientar ainda que alguns coronavírus já conhecidos circulam entre animais, mas ainda não foram capazes de causar infecções em seres humanos. A denominação coronavírus refere-se ao vírus, né, após ter sido observado por um microscópio, lembra uma coroa. A diferença entre o SARS-CoV e COVID, né, prevalência, incidência, né? Ao longo da pandemia Covid-19, muitos nomes que não costumavam fazer parte da nossa vida se tornaram comuns. Boa parte dessas palavras novas são semelhantes e até parecem sinônimos, mas se referem a conceitos diferentes. Entender exatamente o que quer dizer cada novo termo da pandemia é importante para evitar propagação de informação falsa e incompletas. Bem, os vírus, seres que dependem de outros para se reproduzir, ou seja, precisam infectar células humanas, ou de plantas, ou de bactérias, para dar origem aos seus descendentes. Não possuem células, são seres acelulares, apenas material genético e proteína. E às vezes levam consigo parte da membrana celular que infectaram. E aí, no caso, são os vírus envelopados. Bom, podemos aqui então citar o SARS-CoV, né, o vírus da família dos coronavírus, que ao infectar humanos causa uma doença chamada Covid-19. Por ser um micro-organismo que até pouco tempo não era transmitido entre humanos, ele ficou conhecido no início da pandemia como o novo coronavírus.
Covid-19, doença que se manifesta em nós, seres humanos, após a infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2. Bem, podemos também citar, né, nos processos virais, falamos um pouquinho de prevalência, né? Uma visão geral de uma doença, ou seja, quantos casos ou mortes aquela doença provocou em sua totalidade. A incidência é um indicador mais fechado, que não olha em âmbito geral para uma doença, mas traça um recorte em determinado período de tempo. Mortalidade versus letalidade. Isso é importante nós sabermos, né, e ter ciência, até porque nós vivemos, né, infelizmente estamos na pandemia, e falamos muito de mortalidade, que é o tanto de pessoas que adoeceram e morreram em relação a toda a população de uma região, em relação com o cenário geral, com uma totalidade de mortos. A letalidade está ligada ao patógeno, o vírus SARS-CoV-2, nesse caso, e avalia o número de mortes em relação às pessoas que apresentam doença ativa e não em relação à população toda. Bem, terminamos neste momento a nossa aula sobre vírus, iremos dar continuidade, né, com o sistema imunológico, com o sistema imune, e também falaremos dos processos de vacina. Bem, alunos, chegamos no final da aula, vocês receberão uma atividade, receberão este material e aí mais alguns conteúdos que depois nós iremos discutir. Até mais, alunos, até a próxima aula. Bons estudos!